Bora lá para mais um episódio. Hoje eu gostaria de falar para aquelas pessoas que trabalham como freelancer, né, desse desafio enorme que é viver, principalmente com esses altos e baixos de receita, né, de dinheiro. Hora entra, hora não entra, hora a gente encontra trabalho, hora ter que ficar se vendendo até fazendo coisas que a gente não gosta. O trabalho do freelancer no mercado musical ele é muito variado e ele é muito difícil porque a gente tem muito desafio, né? Quais são esses desafios? O que eu poderia trazer de dica e de pontos principais depois de ver e de apoiar tantas pessoas, não só aqui como na minha outra empresa também, que eu atendo, né, várias pessoas que já foram freelancers e que querem ter um negócio para que uma hora esse negócio possa ser uma empresa de verdade. Então é isso que eu gostaria de falar nesse episódio hoje para vocês, né? A gente sabe que viver de freela pode dar até um certo ar, né, de liberdade, mas muitas vezes se tornar freelancer pode fazer com que você até se sinta numa prisão, né? Uma prisão onde eu estou lá trancado num quarto que eu posso fazer o que eu quiser, mas que horas que chega a comida? Não chega. Que horas que faz tal coisa? Não faz. Então tem uma incerteza muito grande do que pode acontecer dentro daquela prisão chamada freelancer, que é necessariamente algo que muita gente passa e que eu não gostaria que você passasse, né? E a gente sabe que muitas vezes também o problema não está no freelancer, no ato de poder fazer serviços freela musicais, né? Também, eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho. Mas o principal problema tá em depender só de ser freelancer, né? De não ter algo estruturado, né? Ah, Giovanni, mas eu não quero ser CLT, não quero trabalhar para ninguém. Tudo bem? Então, aprenda a estruturar o seu negócio e fazer com que esse negócio, com o tempo, porque leva tempo mesmo, se torne uma empresa enxuta, mesmo que seja como a minha aqui, ó, indústria da música, de uma pessoa só, uma empresa super enxuta, mas com resultado. Por quê? Porque eu criei um sistema, eu tenho não só a empresa formalizada, mas eu sei dentro de uma rotina o que vai ser feito, eu sei o que eu preciso gerir, eu sei o que eu preciso controlar, eu entendo um pouquinho do meu marketing, um pouquinho das vendas, um pouquinho de pós-venda, um pouquinho de finanças, um pouquinho de network. Eu preciso girar esses pratinhos chamado áreas, né, ou como eu chamo lá na minha outra empresa, macro processos, para que eu saiba e entenda o que fazer de cada um deles para poder fazer esse negócio virar uma empresa que tenha receita constante e às vezes até crescente com o tempo, né? A realidade que a gente vê do mercado hoje em dia, até trouxe aqui uma colinha que eu anotei pensando nesse tema dos freelancers, a gente vê um mercado que, hoje em dia que tem uma demanda muito instável. As pessoas que me procuram que são freelancers falam que tem dia que tem trabalho, tem dia que não tem dia que um chama, tem dia que não... E isso acontece, eu tenho amigos DJs que, né, eu formei esses amigos, vamos dizer assim, eu uni com esses amigos desde o momento que eu abri a indústria da música lá em 2016, porque a gente teve muitas aulas, né? Eu contratei DJs para dar aulas lá, aí a gente, né, foi fazendo amizade, vários deles são meus amigos até hoje, ou pelo menos bons conhecidos, né? Posso chamar assim. Para eles também acontece isso. Imagina no mercado onde você quer fazer com que isso vire não só a prestação do serviço como DJ, ou dando aula, se você for músico, enfim, mas entregar um produto para o mercado que é a sua trilha sonora, né? Outra coisa que é uma realidade atual são os clientes que são irregulares, né? Às vezes você não consegue montar uma carteira de cliente recorrente, e isso é um problema. Eu passei por esse problema durante muitos anos, né? E hoje eu não posso dizer que eu tenho clientes 100% recorrentes, porque é muito difícil num mercado como o nosso você ter uma recorrência 100% e constante e a mesma receita durante os anos. Não, até porque você vai lançar produtos novos, produtos que não são de recorrência, você vai ter que mesclar, a depender do seu crescimento, um pouco no mercado offline e online, e você vai ter que montar estratégias de acordo com o que você conhece, o que você sabe, o que você consegue entregar, né? Ah, eu consigo trabalhar melhor porque eu tenho mais contatos e tal no mercado offline, ok, comece com ele. Ah, eu não tenho tanto contato assim, prefiro começar no mercado online, ver, fazer dinheiro e depois começar a entrar no mercado offline.
faça dessa forma. Existem várias maneiras de você entrar no mercado, você tem que determinar a sua, que obviamente é diferente da minha. Outra coisa que é uma realidade do mercado são orçamentos que para muitas pessoas que estão principalmente perdidas aí, né, podem parecer ser baixos, mas tem vários mercados onde os orçamentos são altos e você precisa entrar nesses mercados. Você precisa descobrir onde eles estão e fazer de tudo para entrar nesses mercados da melhor forma possível. Outra coisa são os longos períodos sem projeto, né? Se você não arruma um sistema e não corre atrás de algo que literalmente vai fazer com que você tenha projetos mais regulares, o dinheiro não vai entrar com essa regularidade. Isso é ruim para qualquer carreira, para qualquer empresa. E negociações que são constantes, né? Ou seja, você negocia uma coisa aqui, negocia outra coisa ali. Óbvio que isso é normal de certos mercados, mas o fato de você ficar com muitas negociações ou negociações demais quer dizer que você não conseguiu algo mais estável e está oscilando muito em ter que ficar alcançando coisas novas o tempo inteiro. Então existem formas de você trabalhar isso aí. Quais são as principais dores que eu anotei aqui dos freelancers, né? É a falta de previsibilidade financeira, tempo gasto ficando buscando o cliente o tempo inteiro, pressão por prazo, né? Porque muitas vezes você tem para aquele cliente específico que está ali te batendo em termos de prazo, um projeto específico que tem um prazo atrelado, que vai fazer uma confusão danada na sua agenda, mas você pegou aquele cliente para você atender porque você estava precisando do dinheiro. Acontece muito com freelancer. Revisões infinitas, né? Você não tem um processo padrão de trabalho e você acaba dando liberdade para o seu cliente opinar, porque você não tem contrato, você não tem nada, e o cliente fica revisando ali, você fica perdendo um tempão, até que a música, né, tem gente até que fala, não, eu dou revisões infinitas para o meu cliente porque eu quero atender ele da melhor forma possível. Infelizmente, é uma maneira errada de trabalhar, pelo menos a meu ver. A meu ver, você tem que ter contratos, ou se você não tiver contrato assinado, pelo menos uma forma padrão de trabalhar com todos os clientes para que você se posicione dessa forma. E quem te comprar, né, como, sei lá, um produtor de trilha sonora, vai saber que você tem, sei lá, 2 revisões, 3 revisões no máximo, e é assim que você trabalha. E se não for assim, vá procurar outra pessoa, e tá tudo bem. Eu já perdi e perco ainda, né, muitos clientes, e tá tudo bem. Tanto aqui quanto no IOPEX, a gente precisa perder cliente, porque existem pessoas que querem comprar a gente de qualquer forma, querem que a gente entregue de qualquer jeito, querem que a gente entregue para amanhã. Tem coisas que não dão para ser feitas, e a gente precisa saber esses limites para que, por mais que a gente supra essa demanda instantânea dessa pessoa, dessa empresa naquele momento, ela vai se acostumar com aquilo e vai fazer com que você sempre trabalhe para ela daquela forma. Se você se posiciona desde o primeiro momento, você muda isso já de cara e a pessoa já começa a te ver como alguém mais profissional. Tem erros estratégicos aí que os freelancers cometem, que é, por exemplo, trocar a hora por dinheiro. Trabalhar somente em formato de vender a sua hora, e muitos, né, a grande maioria dos freelancers fazem isso, na minha opinião, errado. Você precisa trabalhar com foco empresarial, né? E aí algumas coisas da sua agenda precisam ser calculadas em forma de hora, óbvio, mas nem tudo, né? Você não pode prestar somente o seu serviço ou vender o seu produto trocando por hora, porque senão, se você não tiver aquela hora remunerada, você não vai ter o resultado. A sua empresa, você precisa saber fazer conta que todas as contas da sua empresa não estão só ligadas a você na sua hora, porque tem coisa que não está ligada na sua hora, que é a sua internet, a sua luz, água, aluguel, tem despesas, né? Custo é uma coisa que aí está ligada na produção, naquilo que você está entregando e produzindo, enfim, ou prestando serviço. Agora, a despesa está ligada com a sua empresa. E não tem nada a ver despesa com custo. São duas coisas completamente diferentes que eu não quero nem entrar nessa seara aqui para esse vídeo não ficar muito longo. Mas trocar a hora por dinheiro apenas, né, não vai fazer você alcançar quase nada nessa carreira. Outra coisa é não construir ativos paralelos, né? Não pensar em ter fontes de receitas diferentes para alcançar resultado.
você sempre vender a mesma coisa por muito tempo e não desenvolver, não se qualificar, não buscar uma comunidade, um conhecimento, uma habilidade diferente para você ter alternativas de vender coisas diferentes, ter um portfólio, na verdade, que varia inclusive entre produto e serviço. É isso que faz com que um negócio também possa virar uma empresa o mais rápido possível. Outra coisa é não criar um catálogo próprio, né? Aí, em se tratando de música, você precisa ter um catálogo para mostrar para os seus clientes, mesmo de músicas que você já vendeu, para ele saber que essa aqui eu fiz para tal cliente, essa aqui eu fiz para tal cliente, essa aqui eu fiz dessa forma, para você poder mostrar algo na hora que você for principalmente vender. E outro erro é não diversificar a fonte de receita, né? E não ter alternativas para você dar para si mesmo de como o dinheiro vai entrar. Se você só tem uma fonte de renda, você só tem uma vaquinha ali, né, tirando leite. Se aquela vaquinha morre, você perde a vaca, a carne, se fosse o caso, né, e perde o leite. Então tem que tomar muito cuidado com ter uma única fonte de receita. Você tem que ter mais de uma, para que essas diferentes fontes de receita para a sua vida, não é só para a sua empresa, para a sua vida, né? Porque hoje, por exemplo, eu tenho 2 empresas, cada empresa tem fontes de receita diferentes. Ora eu invisto mais tempo em uma, ora eu invisto mais tempo em outra, mas a soma, né, do resultado que eu quero para mim, enquanto, né, dono de 2 empresas, é a soma dos resultados que eu estou fazendo desses ativos e dessas fontes diferentes de receita. E aí cabe a mim decidir aonde eu ponho mais energia ou não, testar onde para mim coube melhor, né, deu mais resultado aquele tipo de produto, aquele tipo de receita, de serviço, enfim, para que eu tenha mais resultado possível, né? E quando a gente fica muito tempo, né, principalmente trabalhando como freelancer, a gente acaba ficando muito cansaço, principalmente tendo cansaço mental. A gente tem uma variabilidade, né, uma volatilidade muito grande do que entra, né, dessa renda aí mensal. Isso é péssimo, porque hora eu ganho 2.000, hora eu ganho 5, hora eu ganho 10, hora eu não ganho nada, e essa variabilidade é péssima, né, porque eu nunca posso contar, principalmente para pagar as minhas despesas fixas, com algo que não está sendo fixo, né. Muitas vezes eu tenho dificuldade de planejar a minha vida, porque às vezes eu tenho que trabalhar de noite, às vezes eu tenho que fazer coisa de dia, às vezes eu não tenho tempo para mim, e se eu não tenho tempo para mim, que dirá para as pessoas que eu amo, né, minha família, meus filhos, enfim, isso fica complicado. E aquela velha sensação de recomeço sempre, ou toda semana ou todo mês, né? Ou seja, aquele ciclo, acabou o mês, eu faço de tudo para o mês acabar rápido para eu pagar as contas, aí começa outro mês, eu faço de tudo para o mês acabar rápido para pagar as contas. Cara, quem consegue viver dessa forma? Muito difícil. Então, para atingir essa estabilidade, a gente tem que sair desse mundo, né, do freelancer e montar um mundo empresarial com um sistema que se adeque a você, ao seu tempo que você tem, ao seu conhecimento, às suas habilidades, às suas experiências, aquilo que você é, a sua fase de vida. E é isso que a gente vai tentar passar isso lá dentro do Clube dos Produtores de Trilha, que inclusive a lista dos interessados está aberta aí ainda para você, tá ok? Qual que é o caminho, né, ou quais são os caminhos mais inteligentes para a gente poder lidar com esse mundo do freelancer, né? É pensar no freelancer como uma das fontes, né, pelo menos durante um bom tempo, não a única fonte de fazer receita. Você pode trabalhar como freelancer em alguns casos, principalmente se o seu futuro negócio ou a sua futura empresa, né, que você está abrindo aí, transformando o seu home studio num negócio, que vai virar uma empresa um dia, formalizada, né? Negócio não é só o que tem CNPJ. Né? Já expliquei em outros vídeos aqui, não quero nem delongar muito sobre esse assunto. Mas tem aí o freelancer para alguns tipos de serviço, alguns tipos de vendas que você fizer, e tá tudo bem, mas tem uma data para que isso acabe, né? Para que você transforme isso em algo mais estável para você e para o seu negócio, que um dia eu quero te ajudar a transformar numa empresa aí. Essa é a minha meta. Fazer um catálogo diferente em bibliotecas, para você ter ativos fixos rendendo dinheiro para você. Eu tenho vários, há muitos anos, isso paga de longe as minhas despesas fixas, e são catálogos que, obviamente, variam a remuneração, mas tem uma média crescente que, para mim, tem crescido, né, e tem sido satisfatória. Então é uma única das fontes de renda que eu tenho aqui na indústria da música. Não só produzir para mercados diferentes, mas encontrar aquilo que é
mais adequado à fase de vida que você está e à sua capacidade de produção, e aí escolher essas fontes de renda alinhando isso daí. Eu vou ensinar isso lá dentro do Clube dos Produtores de Trilha, porque a gente vê pessoas copiando outras, né? Não dá para você me copiar. Eu tenho um tempo, eu tenho um conhecimento, eu tenho uma habilidade, você tem outro tempo, você trabalha num horário, eu trabalho em outro, você rende mais à noite, eu rendo mais de dia, eu sei fazer tal coisa, você sabe fazer outra coisa. Então, tem uma série de variáveis que não dá para a gente copiar, dá para a gente entender um conceito, criando o nosso, adaptando para a gente e aperfeiçoando o nosso modelo para que a gente fique cada vez melhor e tendo mais resultado em cima daquilo que eu quero para mim, para a fase de vida que eu tô, para a minha idade, para o tipo de família que eu tenho, para o tipo de horário que eu tenho, para o tipo de conta, né? Eu tenho umas contas que talvez você não tenha, você tem e gasta com coisas que talvez eu não gaste, e assim por diante. Esses ajustes precisam ser feitos, porque cada um é cada um, e não tem certo nem errado, tem o seu modo de vida daquilo que você fez aí de escolha diante das oportunidades que apareceram para você. Então, diversificar esse trabalho é muito importante, mas fazer com que algo saia do freelancer o quanto antes para ir para o modelo de uma empresa mesmo, né, enxuta, rentável, estável e que tem metas, que tem estratégia, que tem processos, que tem tudo certinho para você atingir o resultado que você deseja. Saber fazer pacotes, né, montar os seus pacotes, saber lidar com contratos recorrentes, procurar alguns clientes fixos, né, eu, atualmente, agora em 2026, eu não quero ter clientes fixos, né, por opção. Em 2027, talvez, a depender de como o Clube dos Produtores de Trilha crescer aí, se é que a gente vai atingir esse crescimento que eu espero, né, e eu não vou fazer nada para o Clube dos Produtores crescer avassaladoramente, né, não estou investindo um centavo em anúncio e não vou investir porque eu quero que ele cresça devagar. Eu quero criar uma comunidade mais restrita em volta de pessoas que efetivamente queiram mesmo investir em algo mais robusto, porque vai ser um programa de formação, não vai ser aulinha ali de qualquer jeito, por isso que não vai ser nem tão caro, mas nem tão barato, igual essas coisas, né, dadas no quilo aí, porque eu estou despendendo muito tempo, eu estou pagando o tradutor, eu comprei o aplicativo, eu estou fazendo uma série de investimentos para levar algo realmente que o Brasil não tem. E se você valoriza isso e quer transformar a sua vida e a sua carreira em algo mais palpável, entre para o Clube dos Produtores de Trilha. Eu, modéstia à parte, eu considero como se fosse quase que um mestrado, aí, ou um MBA no mínimo, para negócio focado em trilha sonora. Porque isso não tem no Brasil, né? E é o que eu gostaria de ter tido há 20 anos atrás, com todas as tecnologias que a gente tem, com inteligência artificial, com automação, com acesso a coisas fora do Brasil, como eu tenho hoje em 2 comunidades. Dá para se crescer, dá para se fazer boas parcerias, bons contatos, trazer projetos, de uma série de outras coisas, mas, obviamente, a gente tem que investir nisso, né? Eu estou fazendo aqui a minha parte para você. Espero que, se você quiser, obviamente, se juntar a nós, fazendo a sua parte aí também, não só, né, obviamente, pagando ali a mensalidade que a gente vai cobrar, mas fazendo a sua parte lá dentro, como membro, porque a gente cresce com o apoio das pessoas, e esse crescimento é para todo mundo. Outra coisa inteligente para se fazer é, além dos clientes fixos, né, é ter coisas voltadas ao que eu chamo de receitas semi-passivas, né? Porque nem todas as receitas hoje em dia, os gurus do marketing digital falam isso da maneira mais, na minha opinião pelo menos, né, errada possível, né? Não tem 100% receita passiva, né? Tem receita semi-passiva, que são receitas que você vai adquirindo com o tempo. Na verdade, elas podem até ter uma oscilação, mas você constrói algo que você consegue ganhar um dinheiro com uma certa regularidade. E eu vou ensinar isso também lá dentro do Clube dos Produtores, seja com as bibliotecas, seja com produtos, seja digitais, seja com alguns serviços até, enfim, vai depender daquilo que você tiver disposto. E no final das contas, a gente tem que, como freelancer, mudar essa identidade nossa, né? Sair do freelancer para, por exemplo, virar um empresário de si mesmo, focado no seu negócio, na sua empresa de trilha sonora, ou de qualquer outra coisa que você queira, dar aula, enfim, tá tudo certo. Mudar a mentalidade de
um prestador de serviço para um criador de ativos, você precisa criar e entender que a sua música é ativo, e você pode ter várias variações de ativos distintos para você, é importante. Passar de projeto a projeto para um sistema, um negócio que vai virar uma empresa robusta um dia, e fazer com que você consiga, com o passar do tempo, para uns pode demorar um pouco mais, para outros um pouco menos, vença pela constância, pela rotina, pela frequência, pela garra que você vai ter de investir o seu tempo naquilo que efetivamente precisa ser investido. Porque quem vive só de freela vive, na minha opinião, um modo de sobrevivência, né? Quem constrói ativos, como eu estou falando, acaba vivendo de maneira mais estável, porque o ativo consegue te dar uma recorrência um pouco maior, e isso é o que todo mundo procura em qualquer tipo de negócio, não é só da música. E por isso deixo aqui, mais uma vez, gosto de deixar às vezes umas perguntas no final, vou deixar uma pergunta aqui para você no final desse vídeo de hoje, desse episódio de hoje. Você está vendendo horas ou construindo o seu patrimônio? O que você acha que você está fazendo? Se você acha que, sei lá, mais de 80%, 90% do seu tempo você está vendendo, mesmo fazendo produto, dando aula, seja de qualquer forma, prestando serviço, e essa hora não está deixando você ter uma carreira consolidada com algo constante, você precisa mudar esse sistema, né, de construir um negócio para que em volta desse negócio, que um dia vai virar uma empresa robusta, tenha processos, tenha estratégia, tenha o seu marketing, a sua venda, e é através dessa constância, é entendendo do business que está por trás daquilo que você quer vender, que você vai fazer não só dinheiro com isso, né, mas vai criar essa estabilidade no tempo para você poder crescer. Tá ok, pessoal? Espero que essas reflexões que eu tenho trazido possam fazer com que você pense muito bem, né, sobre a sua atual carreira, os resultados que você tem, e se você é uma pessoa que tem interesse, mesmo que estiver no início, ou se mesmo se já tiver mais experiência, de montar o seu negócio por trás das trilhas sonoras, ou de algo focado nisso, entre para o Clube dos Produtores de Trilha, que vai ser lá o local com comunidade, com masterclass semanal, masterclass mensal tira dúvida, os guias técnicos dos principais compositores, vai ter uma série de coisas muito legais para a gente não só estudar junto, né, o mercado das trilhas, quem produz, como é que produz, várias coisas, mas para eu te ensinar o que eu já aprendi até hoje, e estando nesse mercado de trilha sonora há tantos anos e participando de duas comunidades lá fora, eu tenho visto muitas coisas para que a gente juntos, né, para que a gente possa se unir e ter um grupo ali de membros para trocar experiências e crescer em conjunto. O link do Clube dos Produtores está aí para que você possa fazer parte. Entre lá para a lista de interessados, quem tiver na lista durante, pelo menos agora, né, a gente vai lançar o clube daqui a pouquinho, você vai poder ter condições, inclusive especiais, quem está lá na lista. Um grande abraço, fico por aqui e até o próximo episódio. Tchau, tchau, pessoal.